Seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor Tiago Gomes. Essa é a questão 47 da playlist de questões de matemática e raciocínio lógico da banca Selecom. Considere P o número total de anagramas da palavra sapezal e Q apenas o número de anagramas que possuem todas as consoantes juntas. A razão P dividido por Q é igual a. Então nós temos aqui a palavra sapezal. Para calcular o número de anagramas, nós vamos contar quantas letras tem. Nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Porém, não vamos utilizar a fórmula da permutação simples. Vamos usar a permutação com repetição, pois aparece duas vezes a letra A. Então, temos a letra A aqui na segunda e na sexta letra, né? Na posição. Então, a permutação aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar 7 fatorial, porque são a quantidade de elementos que tem, dividido por 2 fatorial, onde esse 2 fatorial é a quantidade de vezes que aparece a letra repetida. Então vai ficar aqui 7 vezes 6 vezes 5 vezes 2 fatorial. Chegou no 2 fatorial, você para, divide por 2 fatorial. Então esse aqui seria o número total de anagramas. Agora nós vamos calcular apenas o número de anagramas que possuem todas as consoantes juntas. Então quantas consoantes nós temos? Deixa eu colocar aqui outra cor na caneta. Nós temos o S, uma, duas, três, quatro consoantes. Então essas quatro consoantes elas vão funcionar como uma única letra. Elas vão ficar estáticas. Eu vou colocar aqui na sequência S, P, Z, L. E você vai ter ainda o A, o E e o A, que vão funcionar como três letras, normalmente, sendo que eu tenho duas repetidas novamente, que é o A. Então aqui eu tenho como se fosse uma letra, SPZL, você vai considerar como se fosse uma única letra. Então vai ficar assim, a permutação nesse caso. A permutação aqui vai ficar 4 fatorial, que seria essa primeira aqui, mais as outras 3, dividido por 2 fatorial, porque você tem duas repetições. Então vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Só que essas letras aqui, o S, o P, o Z e o L, elas também podem modificar suas posições. Então nós vamos permutar ela fazendo uma permutação simples. Fazendo a permutação simples de 4 letras, você tem o quê? A permutação das 4 letras seria 4 fatorial. No caso seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí depois que você tem essas duas aqui, eu vou chamar aqui de P1, permutação 1 é o P total. Aqui eu vou chamar de permutação 2 e permutação 3. Fazendo essa permutação 3, que é das consoantes, você tendo esse resultado, querendo saber quantos anagramas vai dar aqui, você vai fazer a multiplicação, que eu vou chamar de P4, ou basicamente o nosso Q, que é o número de anagramas que possuem todas as consoantes juntas. Então ele vai ser 4 vezes 3, que é esse daqui, que é a permutação quando essas letras estão todas juntas, que você vai considerar como uma, e vai permutar com essas outras três, com duas repetidas, que é os 2A. Vezes 4, vezes 3, vezes 2. Não precisa colocar vezes 1 não, tá? Não é obrigatório. A questão, ela pede que você faça a razão de P dividido por Q. P é a permutação do número total de anagramas, que deu 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Aí você vai perguntar, por que você não já multiplica? Porque vai ser mais fácil fazendo assim, deixando para dividir primeiro do que você fazer todas essas multiplicações. Então você tem aqui o Q, que é justamente essa conta aqui, 4 vezes 3, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Não precisa colocar o 1, porque qualquer número vezes 1 dá ele mesmo. E agora você consegue fazer aqui a tua simplificação de forma bem fácil. Olha, 6, 3 vezes 2 dá quanto? 6. Então, esse 3 vezes 2 eu vou eliminar o 6. 7 vezes 5, 35. E sobrou só um 4. Porque esse 4 vezes 3 eu eliminei com esse 4 vezes 3 aqui de cima. Então, só recapitulando. Você vai fazer primeiro uma permutação circular com repetição para encontrar o número total de anagramas. Achei, que é o P. Para encontrar o número de anagramas que possui todas as consoantes juntas,
você vai fazer, considerando todas as consoantes juntas, apenas uma letra, e aí vão sobrar 3 vogais. Porém, tem duas que são repetidas. Então, você vai fazer 4 fatorial sobre 2 fatorial. Fez, encontrou 4 vezes 3. Poderia ter colocado 2, o 12? Poderia, mas é melhor deixar assim. E depois você vai permutar essas consoantes, porque elas permutando entre si vão gerar novos anagramas. E a permutação aqui é 4 fatorial. Feita aqui a permutação, multiplica vezes a permutação 2, que seria justamente considerando ela fixa, e faz a divisão entre P e Q. Fazendo a divisão, você vai encontrar 35 sobre 4, que é a alternativa C. Eu espero que você tenha compreendido, eu tentei explicar aqui da melhor forma possível. Não foi utilizado nessa questão a permutação circular, mas pode ser que caia em alguma questão. E se ficou alguma dúvida, deixa aí no comentário. Vejo você na próxima resolução.